Bem-vindos à aula 8 do curso de Linguística Computacional. Nesse vídeo, damos início à parte 4 do curso, onde falaremos da parte social e ética dos modelos de linguística computacional. E, especificamente nessa aula, falaremos sobre os aspectos éticos e impactos da linguística computacional na sociedade. Para falar sobre esse tema, eu quero apresentar para vocês um conceito que é muito famoso na linguística computacional e na área de engenharia como um todo, que são os benchmarks. Benchmarks são tarefas e conjuntos de dados específicos que são desenvolvidos para fazer a avaliação de modelos computacionais, no nosso caso de processamento de língua natural. Então, basicamente, pesquisadores organizam-se e criam um conjunto de treinamento para uma determinada tarefa. Esse conjunto de treinamento é deixado público, onde diferentes grupos de pesquisa e instituições podem criar ferramentas computacionais para resolver aquela tarefa automaticamente. Uma vez que os pesquisadores eles têm um modelo estável que foi treinado nesse conjunto de treinamento, ele é submetido aos organizadores do benchmark, que avaliam esse modelo num conjunto de teste, o qual somente os criadores do benchmark têm acesso. Assim, eles avaliam quão bem os modelos submetidos têm se saído. Dessa forma também, ao longo do tempo, conseguem acompanhar o progresso dos modelos como um todo para resolver aquela tarefa específica, mapeando o estado da arte. Na linguística computacional e processamento de língua natural, diversos benchmarks surgiram ao longo do tempo, e muito mais nos últimos anos, como é o caso desses exemplos aqui, que é o GLUE, o SWAG, o SQuAD e o WMT. Esses são alguns benchmarks. Também é interessante que os criadores desses benchmarks, muitas das vezes, eles criam competições, onde numa data específica, instituições, grupos de pesquisa, pesquisadores independentes e instituições no geral submetem um modelo para resolver uma determinada tarefa numa determinada data. Daí então os criadores do benchmark avaliam esses modelos, um conjunto de teste único, e disponibilizam um ranking dos melhores modelos. Esse é o caso, por exemplo, da tarefa WMT, que é uma competição que se chama Shared Task para máquinas de tradução. Nós vamos falar um pouquinho delas mais para frente. O interessante é que nos últimos anos, com a ascensão dos modelos neurais, tem havido um crescimento exponencial dos resultados de estado da arte nesses benchmarks. Como primeiro exemplo de benchmark na área de linguística computacional, eu quero falar sobre o GLUE. O GLUE é um benchmark que surgiu nos últimos anos que visa avaliar o quão bem modelos de linguística computacional conseguem entender língua natural. E isso é feito a partir de um conjunto de tarefas que esses modelos têm que desempenhar. A primeira tarefa, por exemplo, tem como base o dataset chamado de cola. Nessa tarefa, dado uma sentença em inglês para o modelo, ele deve identificar se aquela sentença é gramatical ou não. Então aqui nós temos um exemplo de sentença em inglês: This building is done that one. Então nesse caso, dado essa entrada para o modelo, ele deve classificar que essa sentença ela não é gramatical, ela não está de acordo com as regras gramaticais da língua inglesa. Para avaliar os modelos foi utilizado essa métrica, chamada de Matthews. A segunda tarefa, o qual o modelo de linguística computacional também deve desempenhar, tem como base esse dataset, o SST2, que é um dataset muito famoso de análise de sentimentos. Então, nesse caso, dado como entrada uma revisão de um filme, o modelo ele deve classificar se aquela revisão ela tem uma polaridade positiva, negativa ou neutra. Então, aqui nós também temos um exemplo: This movie is funny, smart, visually inventive and most of all, alive. Então, nesse caso, essa sentença em inglês ela é muito positiva, certo? É uma revisão do filme muito positiva. Então, espera-se que o modelo ele identifique isso. A métrica que é utilizada para essa tarefa é a acurácia, que nós vimos na aula de classificação de sequência. A terceira tarefa tem como base o corpus MRPC. E aqui, então, é dado duas sentenças em inglês para o modelo e ele deve classificar se aquelas duas sentenças elas são paráfrases umas das outras ou não. Ou seja, se aquelas duas sentenças elas têm o mesmo significado. Como métrica dessa tarefa, também é utilizada a acurácia e também a medida F1, que nós vimos também na aula de classificação de sequência. A quarta tarefa tem como base o conjunto STSB. Nessa tarefa e nesse conjunto também é dado duas sentenças em inglês para o modelo de linguística computacional avaliado e ele deve prever o quão similares aquelas sentenças são.
Então aqui a gente tem um exemplo: Elephants are walking down a trail. A herd of elephants are walking along a trail. Então aqui no primeiro está falando de elefantes, aqui no segundo está falando de uma manada de elefantes. Essas duas sentenças são muito semelhantes, certo? Então é isso que se espera, dado essas duas sentenças, de um modelo de linguística computacional, que ele consiga fazer essa classificação de similaridade. A métrica que foi utilizada para avaliar esses modelos nessa tarefa foi a métrica Pearson, assim como a SPERMA, né, que são medidas de correlação. A quinta tarefa tem como base esse conjunto de dados de questões, o QQP. E aqui basicamente são dados duas questões em inglês para o modelo, e o modelo ele deve classificar o quão semelhante essas duas questões são. Também é utilizado como métrica a acurácia e a medida F1. A sexta tarefa tem como base o corpus MNLI-MM, que é um corpus para a tarefa de inferência textual. Ou seja, aqui também para o modelo de linguística computacional é dado duas sentenças em inglês, uma sentença A e uma sentença B, e espera-se que o modelo ele consiga prever se a sentença A ela infere a sentença B ou se ela contradiz a sentença B. Então aqui no caso a gente tem um exemplo: Tourist information offices can be very helpful. Tourist information offices are never of any help. Ou seja, essas duas sentenças elas são contraditórias, certo? A primeira fala que centros de informação de turismo são muito úteis, e a segunda contradiz isso, falam que esses centros de informação para turistas eles nunca são úteis. E aqui então espera-se que o modelo para esse caso ele classificasse que as duas sentenças são contraditórias. Aqui também os modelos são avaliados de acordo com a acurácia. A sétima tarefa, por sua vez, ela usa como base o corpus QNLI. E aqui, novamente, são dadas duas sentenças em inglês para o modelo, e espera-se do modelo que ele consiga dizer se a sentença B ela contém uma resposta para a questão na sentença A. Aqui, novamente, é uma tarefa de classificação, e o modelo ele vai ser avaliado de acordo com a acurácia. A nona tarefa também é uma tarefa de inferência textual com base no dataset RTE. Então, aqui visa-se prever se uma sentença A ela infere ou não a sentença B. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma primeira sentença: In 2003, Yunus brought the microcredit revolution to the streets of Bangladesh to support more than 50,000 beggars, whom the Grameen Bank respectfully call struggling members. Yunus supported more than 50,000 struggling members. Então, aqui no caso, está falando que em 2003, uma entidade chamada Yunus trouxe uma revolução do microcrédito para as ruas de Bangladesh para auxiliar mais de 50 mil pedintes, o qual um banco chamado Grameen os chamavam de struggling members. Já a segunda sentença ela fala, Yunus, né, essa entidade, ela auxiliava mais de 50 mil struggling members. Então, no caso, a sentença A ela infere a sentença B, certo? Elas não são contraditórias. Então, nesse caso, é essa a resposta que se esperaria de um modelo de linguística computacional para essa tarefa. Novamente, esses modelos que são submetidos para essa tarefa, eles são avaliados de acordo com a acurácia. E aqui nós temos a nona e última tarefa, que é com base no corpus WNLI. Aqui no caso, então, são dadas duas sentenças em inglês para o modelo. A sentença B ela deve substituir um pronome ambíguo da sentença A com um substantivo. E a pergunta que fica para o modelo é se aquele substantivo ele de fato está correto. Então aqui nós temos um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui a primeira sentença: Lily spoke to Donna, breaking her concentration. Então aqui a Lily falou com a Donna, quebrando a sua concentração. E aqui na segunda sentença tem Lily spoke to Donna, né, novamente. Então Lily está falando com a Donna, breaking Lily's concentration, né, quebrando a concentração da Lily. Então aqui no caso o referente ele está incorreto, certo? Porque a Lily está falando com a Donna, alterando a concentração da Donna, não da Lily. Então, aqui espera-se que o modelo ele conseguiria ter um entendimento de língua natural para fazer essa inferência. E, novamente, os modelos eles são avaliados de acordo com a acurácia. Bom, aqui estão os resultados dos melhores modelos de acordo com esse benchmark. Aqui a gente pode ver que o melhor modelo na data desse vídeo é o ERNIE, que é um modelo pré-treinado baseado em redes neurais da empresa chinesa Baidu. Ele tem uma pontuação total de 90,9, levando em conta a média de como ele se sai para todas as 9 tarefas. O ERNIE ele é seguido pelo DBERTA,
que é também um modelo neural pré-treinado da empresa Microsoft, que é uma empresa americana. Ele tem aqui 90.8. Aqui o terceiro é um modelo chamado HFL, de um grupo chamado HFL em Flytech. É um modelo chamado MacAlbert, junto com outro modelo chamado DKM. Ele tem aqui um score de 90.7, então 0.1 pontos a menos do que o segundo modelo. O quarto modelo é da empresa chinesa Alibaba. Eles utilizam aqui o modelo StructPERT, mais um outro modelo aqui chamado TAPT. Então, a partir desses resultados, a gente vê aqui um padrão. Basicamente, os melhores resultados são de empresas americanas e empresas chinesas, né, que têm muito capital financeiro para o desenvolvimento desses modelos. E outro ponto é que a gente vê que nas primeiras posições, a gente tem modelos baseados em redes neurais pré-treinadas. Muitos deles baseados na arquitetura BERT, que nós vimos, né? Então tem o DBERTA, o MacAlbert, a gente tem o Albert, tem o DBERTA, tem aqui o modelo do Facebook chamado Roberta. Então todos eles são baseados nessa arquitetura BERT, que é um modelo neural pré-treinado. E aqui algo interessante é que a gente vê a performance humana somente na 16ª posição, com uma pontuação de 87.1. Esse benchmark é bem interessante porque eu acompanhei desde o começo, quando os humanos tinham a melhor performance, ou seja, participantes humanos foram colocados para desempenhar as 9 tarefas e eles tinham a melhor pontuação, que era de 87.1. Daí em diante, então, o primeiro modelo conseguiu superar a performance humana, o segundo modelo, o terceiro modelo. Hoje vocês veem, no atual estado da arte, 15 modelos já têm uma performance de entendimento de língua natural nessas tarefas melhor que a performance humana. O segundo exemplo de benchmark que eu quero mostrar para vocês de linguística computacional é esse bem interessante chamado de SWAG. É um benchmark para raciocínio lógico. Então, basicamente, é dado como entrada para um participante humano ou para um modelo de linguística computacional uma passagem em inglês e 4 alternativas de qual seria o melhor complemento para aquela passagem em inglês. E o modelo ou o participante humano, ele tem que escolher qual que é a melhor passagem. Então aqui, né, no palco, a mulher se senta ao piano, ela, e aqui tem as opções, sits on a bench as her sister plays with the doll, né? Então senta-se num banco enquanto sua irmã brinca com uma boneca, smiles with someone as the music play, né? Então sorri para alguém enquanto a música toca, is in the crowd watching the dancers, está na plateia assistindo os dançarinos, ou nervously sets her fingers on the keys, né? Então nervosamente coloca seus dedos sobre as teclas do piano. Então essa alternativa D é a que melhor complementa a passagem que é dada como entrada. Então é isso que se espera de um participante humano ou de um modelo computacional de linguística computacional. Aqui estão os resultados atuais nesse benchmark. Lembrando que os resultados eles são dados de acordo com a acurácia, ou seja, o número de acertos pelo total de exemplos que é dado. Então aqui, para os participantes humanos, eles têm uma acurácia de 88%. Ou seja, de cada 100 exemplos que eles veem, eles acertam 88. E aqui a gente vê os 5 melhores modelos para a tarefa. O primeiro é o DBERTA, da Microsoft. Ele tem uma performance de 91.7, ou seja, de a cada 100 exemplos ele acerta 92. Então aqui quase 4 pontos acima da performance humana. O segundo é um modelo chamado Alum, de um pesquisador da Ásia, certo? O modelo tem uma acurácia de 91. O terceiro modelo ele é baseado no Albert, também de um pesquisador asiático, com acurácia de 91. O quarto modelo é o Roberta, do Facebook, e o quinto também o Roberta, mas da Microsoft. Então aqui a gente vê que, novamente, a performance humana ela foi superada por modelos de linguística computacional, dos quais grande parte desses modelos são de grandes centros de pesquisa, certo? Tanto de empresas dos Estados Unidos quanto de pesquisadores asiáticos. E quase todos esses modelos são modelos baseados em redes neurais pré-treinadas, grande parte deles com base no BERT, que é um modelo, uma arquitetura que nós vimos nas aulas passadas e que também são relevantes na tarefa anterior que nós vimos, o benchmark GLUE. Tem esse outro benchmark que é muito interessante, ficou muito famoso nos últimos anos entre pesquisadores de linguística computacional, que é o SQUAD. Ele é um benchmark de perguntas e respostas, e provavelmente vocês já viram alguma
a aplicação dele numa ferramenta de busca. Então, basicamente, é dado para o modelo uma passagem de um texto, pode ser um documento do Wikipedia, e é feita uma pergunta também, que é dada como entrada para esse modelo para um participante. E aí o modelo ele deve marcar na passagem aonde está a resposta para aquela pergunta. Então aqui, por exemplo, tem uma pergunta, né? What causes precipitation to fall? Né? O que causa precipitação? Então, aqui no caso, o modelo ou participante ele precisa destacar a palavra gravidade na passagem, que é o que causa precipitação. Então aqui nós vemos o ranking atual para esse benchmark, que é avaliado de acordo com a medida F1 Score, e essa medida é M, no caso nós vimos essa aqui, a medida F1. Então a gente vê que a performance humana, quando participantes humanos são colocados para resolver essa tarefa, eles têm uma performance de 89,4 de F-score. O melhor modelo ele é do dia 4 de junho de 2021 e ele tem uma performance de 93,2, novamente acima da performance humana. O segundo, então, tem uma performance de 93,18, o terceiro de 93,1. Então, aqui a gente vê que todos esses modelos da imagem, eles têm uma performance melhor que a performance humana. Ou seja, eles conseguem achar a resposta para uma pergunta numa passagem de texto melhor do que os participantes humanos nessas tarefas. Aqui, então, por último, eu quero mostrar para vocês um benchmark de máquina de tradução. O WMT é uma Shared Task. O que é uma Shared Task? É uma competição que acontece todo ano para avaliar modelos de tradução. Então, basicamente, os organizadores eles provêm um dataset de treino num par de linguagem. Instituições como pesquisadores independentes, instituições da indústria ou grupos de pesquisa, eles submetem um modelo treinado nesse dataset fornecido pelos participantes. Daí, então, os criadores da competição avaliam esses modelos submetidos num conjunto de teste. Aqui no caso, a gente tem os resultados para um benchmark bem interessante do WMT que foi de 2016, que é traduzir uma sentença do inglês para o alemão. Aqui tem o progresso nesse benchmark em termos de BLEU Score, que foi uma medida que nós vimos que é utilizada para avaliar modelos de geração. Existem algumas críticas a essas medidas, mas ainda elas são as mais utilizadas. Algo interessante dessa medida é que se considera um resultado significativo, ou seja, um resultado bom, quando um modelo ele tem uma melhora de pelo menos 1,5 ao modelo que ele está sendo comparado. Então aqui a gente vê que no final de 2015 foram propostas as redes neurais recorrentes encoder-decoder com atenção. BLEU Score naquela época, para traduzir uma sentença em inglês para o alemão, era de em torno de 20. Daí, então, um ano depois, se propôs esse outro modelo, que também é uma máquina de tradução neural, com base numa técnica de inteligência artificial chamada de Reinforcement Learning, aprendizado por reforço, aqui então no final de 2016, e a gente vê que teve um salto em um ano de 20 para um pouco acima de 25. Então lembre-se novamente, quando a gente tem um aumento de 1,5 é algo muito bom. Aqui a gente vê que em ao menos de um ano teve um aumento de mais de 5 pontos em BLEU Score. Daí então foi em 2017 que a gente viu que pesquisadores do Google eles propuseram a arquitetura Transformer, que é a atual arquitetura neural estado da arte. Então aqui a gente vê que esse modelo neural de aprendizagem de máquina do final de 2016 para o final de 2017, a gente teve um salto de mais ou menos 25 a 26 para quase 30. Novamente, a gente vê aqui que em menos de um ano se conseguiu um progresso significativo com a arquitetura Transformer. Pulando mais um ano, de 2017 para 2018, a gente viu que foi proposta essa técnica aqui chamada Noisy Back Translation. Back Translation é uma técnica que é utilizada para gerar dados paralelos sintéticos. Ou seja, vamos supor que eu precise treinar um modelo com sentenças em paralelo do inglês para o alemão. Mas vamos supor que eu só tenha dados monolíngues em alemão. O que eu posso fazer? É usar uma máquina de tradução que foi treinada do alemão para o inglês. Daí, então, eu traduzo esses textos monolíngues do alemão para o inglês, gerando um conjunto paralelo artificial. E com esse conjunto paralelo artificial, eu enriqueço a base de dados que eu já tinha do inglês para o alemão e eu treino uma nova máquina de tradução com mais dados. E vejam só,
Da arquitetura Transformer de 2017, que estava beirando a 30, para depois de um ano, com essa técnica de Noise Back Translation, o Blow Score subiu de mais ou menos 28 para 35, 7 pontos. E lembrem-se novamente, como eu disse, 1.5 de Blow Score é algo muito significativo. E aqui a gente vê o avanço, que foi quase de 7 pontos. Vejam que todo esse avanço ele aconteceu em 5 anos, a partir do desenvolvimento dessas redes neurais. Então, uma máquina de tradução que em 2015 ela tinha uma performance de 20 pontos em termos de Blow Score, já para o meio de 2018 ela tinha uma performance de 35, o que é quase o dobro. E acredito que vocês tenham acompanhado essa diferença utilizando aplicações de máquinas de tradução populares, como o Google Translator ou o DeepL.